E você que é de Minas Gerais, terra do pão de queijo, terra de Carlos Drummond de Andrade, terra da Carmen Lúcia. Olha aqui, se você é mineiro, eu vou te falar uma coisa, hein? Era melhor o Lula ter xingado a sua mãe, porque em meio à tentativa de renegociação da dívida do governo de Minas Gerais com a União, o presidente Lula Lelé criticou a postura do governador Romeu Zema em seu primeiro mandato. Sem entrevista ao jornal, não, tá errado o TP aqui. Em entrevista ao jornal O Tempo, Lula Lelé disse que Zema foi beneficiado pela liminar do STF, que interrompeu o pagamento das parcelas e, mesmo assim, conseguiu subir o montante devido. Além disso, Lula Lelé comentou a viabilidade de Rodrigo Pacheco na disputa pelo governo de Minas Gerais em 2028. Isso eu garanto! Eu vou abrir aspas pro Lula aqui. O presidente do Senado é um grande nome. Teve uma atuação importante na defesa da democracia. Tem alguém é mineiro aqui? Eu. Então você tem o beneplácito de começar. Eu sou de Patos de Minas, um beijo para todo mundo de Patos de Minas. O Rodrigo Pacheco ele foi eleito por um eleitor que não queria a Dilma, né? E aí agora o presidente Lula fazer campanha para ele, eu particularmente nunca vi uma migração de eleitores dessa maneira. Alguém que é contra o PT vai votar a pedido do PT? Então, assim, é um movimento... Ele é contra o PT? Ele foi eleito pelo povo contra o PT. Mas ele mudou, né? Ele mudou. Aí, ao longo dessa caminhada dele como senador, ele se tornou presidente do Senado. A gente sabe que não é fácil se tornar presidente do Senado. Uma série de acordos precisam ser feitos, né? Ele não pauta certos processos de impeachment, por exemplo. Então, ele está ali servindo, sim. Ele deixa a pauta lá dentro e... não põe pra fora. Eu quero ver, eu tô curiosa pra ver a postura de Rodrigo Pacheco agora em relação à PEC das drogas, porque ele Vamos é o ver autor da PEC. se vai ser de 4, de frango assado ou de ladinho. Qual é a aposta de vocês? Ou papai e mamãe? Pois é, eu não sei se ele vai brigar pela pauta ou se foi um jogo de cenas, se foi uma simples encenação. Eu já falei aqui a minha opinião, eu acho que ele não concorre lá no estado de Minas Gerais. Agora, Lula ganhou em Minas Gerais. É triste falar isso, mas ele ganhou lá. Então, talvez por causa de... Inclusive, Minas é sempre um estado decisivo, né, na eleição presidencial. Talvez se Bolsonaro tivesse... talvez não, eu tenho certeza que se ele tivesse ficado mais em território mineiro, se dedicado mais no território mineiro do que até mesmo no Nordeste, ele teria recuperado esses 2 milhões de votos, que foi a diferença, né? Mas Lula está apostando nisso. Ele venceu em Minas, então ele acha que tem condições de fazer Pacheco. Só que em Minas Gerais nós temos um grande nome, que é o governador Romeu Zema, que faz um mandato brilhante, tanto que foi reeleito no primeiro turno, né, dentro de um partido que não faz alianças. Qual que era a opção do mineiro também? Tem que ver qual era a opção que o mineiro tinha. Ganhar de primeiro turno é muito difícil sempre, né, gente? O Zema fez uma boa gestão. Por que o Lula tá bravo com o Zema assim, Ricardo? Por que veio a sair agora? Primeiro porque o Zema se colocou agora esses dias como candidato, uma opção para 2026. Na minha opinião, inclusive, ele teve um erro estratégico imenso. Porque ele já começou colocando o nome dele, quero participar das eleições de 2026, dizendo que aceita ser vice. Ele já entra no jogo aceitando ser vice e ainda não há um nome consolidado na centro-direita e o governador Romeu Zema fez um bom trabalho em Minas Gerais, mas não pode ser mais candidato, já foi reeleito em Minas Gerais. Então seria uma opção à presidência da República, mas ele já queimou a largada dizendo que aceita ser vice. Então ele já tirou o nome dele do páreo da campanha de presidente, gente. Já começa a disputa dizendo que quer ser vice. Eu entendi que o governador talvez esteja ali. Ele também não nasceu do universo político, ele vem do empresariado e tudo mais, mas acho que foi um erro estratégico, governador. Você tem que brigar para ser presidente. Numa composição lá na frente, você pode até ceder e tal, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas já dizer que é vice, vai ser candidato ao Senado. É o que vai sobrar ele, vai inverter com o Pacheco. Eu vejo que ele está se defendendo. Porque se ele coloca agora uma pré-candidatura, ele vai apanhar até o fim, agora. Ele vai chegar morto. Então não fala nada. Ele tem que governar. Assim, não é porque o que aconteceu? O Caiado, que é o governador de Goiás, que também não pode se reeleger mais e também está muito bem avaliado, do União Brasil, ele
perguntaram pra ele, você pode fazer uma aliança com o Zema? Ficou essa conversa assim. Aí o Zema, que é um mineirinho, sinceramente, muito esperto, muito bem articulado, eu entendo que quando ele fala que eu posso ser vice, ele tá querendo sair da vidraça. Veja o tanto que o Tarcísio está apanhando. Interessante. Né? Então ele está se defendendo lá na frente. O Tarcísio está ótimo. Júlio. Não, é verdade. O governo dele é atacado o tempo inteiro. Não, ele está sendo atacado, mas o Tarcísio está se saindo bem em absolutamente tudo. Mas ele é atacado o tempo Tem que estar na inteiro. vidraça. Isso, Júlio. Se ele não tem condição de se segurar na vidraça, não vai ser o cara amanhã. Entende? O Caiado já colocou. Nesse joguinho que a gente está falando aqui, joguinho entre aspas. Não quer brincar, né? não desce para o Caiado e Zema. Então já montou o Caiado e Zema. Eduardo Leite. Ah, mas daí você quer Ele comparar. sempre está se colocando como pré-candidato. Mas- Olha o que o Lula fez com ele. Pré-candidato Fritou da no Rio onde? Grande do Aonde Sul. o Eduardo Leite é Presidente da Não, mas de que República. campo? Eu não Direita sei. e esquerda. Eu não sei que você tem encafifa com o Eduardo Leite. Sabe qual é o problema? Podendo pegar algumas pessoas da não centro-direita. Foi O problema fritado. do Eduardo Leite é que ele está na lógica de uma terceira via. Isso. E nós continuamos polarizados. Além disso, o Eduardo Leite, ele só foi reeleito, na verdade foi uma reeleição, porque o Onyx Lorenzoni foi absolutamente incompetente na campanha. O Onyx Lorenzoni conseguiu num debate, dizer o seguinte: qual é o seu programa econômico? Muito certamente é melhor do que o seu. Acho que o povo é imbecil que vai ouvir uma... Ou então, vote em mim, porque pelo menos você terá uma primeira dama de verdade. Como se o gaúcho fosse estúpido, ao ponto de estar preocupado com questões que, vou usar um termo bem bonito, perfunquitórias. Superficiais. Tá? Ou não, o gaúcho querendo votar aquilo que é um programa. E o Leite Tá? renunciou Ele sair da renunciou, presidência tá? e teve que voltar atrás. Então, o Leite Renunciou tá aquela se querendo. renunciada, né? Você viu? Aquela renunciada. Mas um detalhe do Leite. Quando o Puxada Leite de foi tapete. eleito a primeira vez, ele deu um tombo em muita gente. Por qual razão? Porque todas as pessoas que apoiaram ele sendo de centro e direita, e ele tem até uma proposta de privatização, tal que seja, depois ele encheu o governo a privatização dele de gente da esquerda, candidatura. do PT, do PSOL, essa gentalha foi desculpa, retiro o Agora- detalhe. Esse pessoal foi lá conversar com ele e foi participar do Professor, processo. agora sejamos honestos não. aqui pra gente também não se perder nessa discussão. Goste ou não goste, o líder da direita para 2026 é Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Ponto. É verdade. Se criar qualquer grupo aqui dividindo a direita, isso. vai afundar É isso pior que o Titanic. Então, é Jair Bolsonaro o líder da direita. Ainda Não está tem inelegível, terceira não via. sabemos se vai estar inelegível até 2026 ou se isso vai mudar no meio do caminho. Lula É precisa difícil, dele. mas pode. O Lula precisa dele concorrendo. E se Caiado, Sim. Tarcísio, Zema, quem for, se não tiver num grupo com Jair Bolsonaro, É verdade. Afundou. Esse negócio de terceira via. Mas eles estão E você juntos. falar assim, olha, tá vindo aí a terceira via, pra mim é a mesma coisa falar assim. Eles estão- Tá vindo três pernas aí. Eles estão tão juntos que quando É o três perna que tá o chegando. presidente Bolsonaro chamou a manifestação agora de fevereiro, eles estavam todos juntos. Então esse grupo, eu também, olha, vamos combater isso, porque as pessoas tentam criar problema dentro da direita e a gente tem que pensar que quantos mais nomes bons tivermos, melhor. Mano, o porque Eduardo há várias Leite não é da posições para direita. ser... Não, tô falando do Eduardo, tô falando do Tarcísio, tô falando do Ratinho, tô falando do Zema, tô falando do Caiado, da Tereza. Por que não Tereza também? Michele. É isso mesmo. Então, assim, quanto Eu mais acho a Tereza nomes mais show. a direita tiver, mais ela consegue ir atraindo eleitorado e aí o Ricardo jogo vai pode ser concordar bem comigo. jogado. Sabe o que está faltando? É essas lideranças fazerem uma reunião, fazerem um pacto e falar: essa é a lógica para daqui os 16 anos que virão. Mas eles e vão essa fazer é a além de sequência. tudo, Eles além vão de fazer tudo, antes. professor, É isso que eles têm que o fazer. que a direita também precisa, e isso aqui eu acho muito importante, eu acho muito importante, vital para a direita. Olhar também, tirar um pouquinho, tem que ter estratégia, tem que olhar para o executivo, mas se não olhar para o Senado, Principalmente. aí nós estamos lascados. Porque vão ser 2 senadores por estado. isso. E por que tá tudo parando no Supremo? As coisas do Supremo no ano. Estamos numa supremocracia desgraçada. Pacheco. Porque no Senado a gente não tem gente com coragem de botar a coisa pra andar. Não. E o Pacheco liga os pontinhos. Lembra aquele jogo do pontinho? Que é só ligar. Ele tá segurando tudo e o Lula já tá anunciando a candidatura dele em Minas. De, pô, até cego tá vendo Não, isso. mas daí, o Lula dá aquela afagada. Mas todo mundo sabe que o Pacheco não vai ser eleito. É a coisa mais fácil pro Lula apoiar o Pacheco em Minas. Mas vai dar o docinho pra ele. E ele continua fazendo o que o governo quer no Senado. Eu rezo todo dia para que o Pacheco tenha uma iluminação e chegue e diga: como eu sei que eu não vou ser eleito para nada, me indica para o Supremo Tribunal Federal. Como? Não tem vaga? Tem.
eu vou empichar um ou dois. Porque eu posso pautar. Empichar Ele não, responde, não precisa, ele não. responde Sabe ao que o povo quer, A responde. PEC baixa a idade, pronto. Ah, mas aí é, você já pode tira ser dois. feito. Que Seria estão discutindo isso também, que você pode mudar Só não gosto das a técnicas. idade mas de daí não vai aposentadoria. aplicar. Eu só não gosto de aumentar o número de ministros do Supremo. Só o que eu não gosto nós é isso. precisamos de uma estratégia para olhar para a eleição do Senado em 2026. São 27 estados, 26 e o Distrito Federal, Exatamente. 2 senadores por cada estado. isso aí. É uma oportunidade singular para a direita brasileira de se organizar, ter o Exatamente. seu candidato a presidente da República, aí tem vários nomes colocados, sob a liderança de Jair Bolsonaro, mas se organizar, porque também tem muitos nomes para o Senado. Se a gente perder esse bonde, vai-se lá mais 16 anos na mão da Isso que esquerda. tu está falando é tão importante, porque se a eleição para o Senado ela for significativa, eles conseguem, inclusive, carrear uma presidência do Senado que vai conseguir colocar as pautas, inclusive restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Agora, A você sabe presidência quem tá é olhando super isso? poderosa, ela comanda a pauta, Muito né? poder, Por isso que ela não muito avança. poder. Só que o Pacheco ele é PSD, que é Kassab, que é o fiador do Tarcísio, que estão no Gilmar Palusa. Então, é um poder Que tem confuso pra ministro, gente né? ver. Mas sabe quem está de olho nisso? Dando entrevistas e falando o oposto do que eu estou dizendo, ou seja, olha a eleição do Senado, o estrategista do Zé Lula, Dirceu. Zé Dirceu. O Zé Dirceu já falou Eleições isso. da OAB também. É, ele tá de olho ali falando, Tá olha, se a cuidando. direita se organizar e ocupar espaço no Senado, nós dançamos. Olha, e tô dizendo a E mesma Lula coisa do não outro faz lado. sucessores, Eles não tem têm- nome. eles- Não, ele tá fazendo um Você acha que o Moro jorgismo. não perdeu o mandato? Fazendo um jorgismo. O Moro ressuscitou o mandato Tá do povo, tudo né? errado. O consumidor, o eleitor é o consumidor prejudicado.